Olá, pessoal, voltamos. Vamos ver agora se a gente consegue aí esses probleminhas tecnológicos. Vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês. Agora nós vamos tentar de novo ver se a gente consegue conectar com o Feldens, porque o vídeo dele parece que vou achar o Feldens aqui de novo. Aqui, achei. Vamos ver agora. Feldes, eu já te chamei aí, tá? Então você aceita aí, por favor. Não me recusa. Vamos ver daqui, tá? Não sei se a nossa internet aí tá ruim. Às vezes é isso, né? Tanta gente, né, se conectando. Feldes, você me recusou. Não, vamos rir, né, gente? Ele me recusou. Ai, ai, ai. Não, mas vai dar certo. Sabem o que é isso, gente? Eu vou go live with aqui. Adiciona. Vamos ver de novo. Feldes, não me recusa. Eu vou dizer para vocês o que é isso. É DNA. Data de nascimento avançada, porque a gente não nasceu com esse chip da tecnologia e aí a gente tem que aprender. Me recusa. Não, tem que sair, porque você está atrasado, Eliane. Ó, Feldes, eu tô te escutando. Eu vou entrar com o da Eliane, daí eu vou pedir autorização pelo da Eliane, tá, Márcia? Tá, da Eliane. Tá bom, então. Combinado. É Eliane, eu vou achar aqui. Pessoal, só uma paciência, um minutinho, tá? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Vocês... Tá bom, então. Combinado. É Eliane. Então, tá, Eliane? Tá, eu vou te achar aqui, eu te chamo, então. Tá, então sai e entra de novo. Pessoal, só paciência um pouquinho, mas vai ser maravilhoso. Qualquer coisa também, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, façam. A gente pode ir respondendo, eu posso ir conversando, a gente está aqui, né? Eu estou vendo vocês aqui, a gente pode dar uma conversadinha, tá? Enquanto o Feldens consegue se ajeitar com com o celular dele, com o Instagram. A gente fez um teste essa semana, deu certo. Vamos lá, né? Às vezes essas coisas acontecem mesmo. Deixa eu ver se eu vejo a Eliane aqui. Espero que ela tenha colocado... Porque às vezes... Aqui, não, esse é o Feldes. Vou entrar com a Eliane. Tá, já entendi. Eliane. Aqui, achei. Só tá... Tô tentando aqui. Eu não tô conseguindo. Eu estou tentando chamar a Eliane e não estou conseguindo. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui. Eliane, você está me escutando? Entra, sai, por favor, e entra de novo, porque eu aperto em você aqui e nada acontece. Vamos ver se, de repente, está aqui. Eliane. Ah, Eliane, já achei. Pronto. Eliane, estou te chamando pelo teu. Vamos ver se agora dá certo. Ah, deu! Oh, oh, oh. Oh, fazendo rojão, atirando. É proibido, mas a gente atira virtual.
Isso que a gente fez teste ontem, né, Márcia? Mas tudo bem, vamos lá. Mesmo. É Tá, assim vamos lá. mesmo. Eu Vamos já tentar dei um recuperar o recadinho para pessoal. eles de que agradecendo os e-mails que eles têm mandado, que amanhã tem sorteio do livro na última live. Então, quem quiser participar ainda tem chance. Já fiz os recados. E, Feldens, então, assim, eu gostaria... Bom, eu já fiz uma introdução para eles, quando você estava tentando acertar, que é importantíssimo a gente ter um conhecimento teórico de fundamentado em relação, por exemplo, às diretrizes. Eu fiz um vídeo que eu coloquei o porquê não dar açúcar para o bebê. Eu fiz o fundamento teórico das preferências alimentares, do paladar, e eu falei esse conteúdo, porque às vezes é só assim, não é para dar porque faz mal, ou porque não é para dar. Não, mas por quê? Qual é a justificativa? E eu, no meu vídeo que tem no meu YouTube, eu não falei em nenhum momento da cárie. Para mostrar o quanto a gente tem conteúdos importantes para discutir, para poder saber e ter... Porque a hora que a gente vai fazer uma orientação ou vai fazer uma preconização, recomendação, a gente está com a teoria ali bem fundamentada. Então, a ideia hoje é exatamente porque a gente sabe que o novo guia, que você também colaborou, ele trouxe essa fundação, esse fundamento de não dar açúcar até 2 anos. E aí, por isso que eu achei fundamental você vir aqui para a gente, nessa semana dos primeiros 1000 dias de vida, e colocar, nos trazer assim, conteúdo, informações, a sua experiência. E aí, eu vou deixar você também se apresentar, né? Porque tem muita gente aqui que não te conhece. Perfeito. Márcia, é um prazer muito grande estar nesse teu canal de Instagram que está bombando, né? Porque a gente vê que tem tido essa semana toda a questão dos 1000 dias, e é um prazer muito grande. Na verdade, meu nome é Carlos Alberto Feldens, eu sou professor de odontopediatria da Universidade Luterana do Brasil e de epidemiologia também. Na verdade, eu tenho essas 2 formações. Aí eu acho que foi isso que permitiu também esse casamento científico que a gente tem tido, porque a questão da nutrição, a questão da odontopediatria tem uma relação absolutamente muito forte, na verdade, né? Muito bem. Na verdade, eu acho que, como o teu público, Márcia, acho que 90% de quem está assistindo são nutricionistas, eu acho que vale a pena a gente fazer uma muito pequena introdução, e eu vou pedir licença se algum colega meu da odontopediatria está assistindo, porque eu vou falar algumas coisas muito óbvias nesse primeiro minuto para quem é da área, mas eu acho que vale, para quem é da nutrição, a gente fazer um pequeno esclarecimento. A primeira ideia é a questão do que é saúde bucal. Saúde bucal não é um pedaço de uma saúde do corpo, na verdade. Na verdade, a saúde bucal tem várias dimensões. Não é só uma questão da pessoa ter ou não ter uma dor de dente. A gente tem que pensar na função fisiológica, quer dizer, dente serve para falar, para sorrir, para mastigar. E tem uma coisa que se chama, e a própria OMS reconhece, que é a função psicossocial da saúde bucal. Ou seja, a gente precisa de saúde bucal para interagir com as pessoas, para as nossas relações. Da mesma forma, as crianças também. Então, essa primeira ideia de que boca, embora ela faz parte do corpo, mas ela está completamente integrada, ou seja, as funções da saúde bucal, elas são muito importantes para o ser, para o existir. Um segundo aspecto, que é sempre uma dúvida de quem não é da área específica da odontopediatria ou da odontologia, é a questão assim, mas então a gente vai falar de bebês 1000 dias, dente de leite, mas será que dente de leite é importante? Então esse eu acho que é um aspecto bastante fundamental da gente discutir aqui. Na verdade, dente de leite, eles começam a entrar da erupção por volta de 6 a 8 meses de idade, e eles têm uma função fundamental em termos de mastigação, da própria fala, na deglutição. Então, tem uma função fundamental na vida das crianças a dentição, a importância do dente de leite.
Sem contar que, assim, uma criança que tem problemas de saúde bucal e a cárie é muito prevalente no Brasil e no mundo, essas crianças têm a sua qualidade de vida afetada. Sim, mas como assim qualidade de vida afetada? Existem questionários, assim como na nutrição tem, na área da odontologia também tem, questionários validados que estimam o quanto que um problema afeta a qualidade de vida. Então, por exemplo, se pergunta para a mãe de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade, alguma vez teu filho deixou de ir para a creche por causa dos dentes? Alguma vez teu filho pareceu que tinha vergonha de sorrir, de cantar uma música? E aí vai se pontuando. E a gente sabe que a cárie dentária, que tem uma relação muito estreita com os mil-dias e com o açúcar, que a gente já vai entrar em seguida, a cárie dentária afeta, e tem estudos no mundo inteiro, e principalmente de pesquisadores do Brasil, que demonstram esse impacto de problemas em dente de leite na qualidade de vida da criança e dos seus familiares. Então, esse eu acho que é um item assim fundamental para a gente colocar de início. Né? E as pessoas perguntam assim, mas será que cárie não é hoje em dia uma coisa meio rara, meio incomum, já que a gente não vê mais, aparentemente, tantas crianças com os dentes tão estragados? É verdade. É verdade, Márcia, isso é impressionante. A gente tem no Brasil mais de metade das crianças tem cárie dentária na infância, ou cárie da primeira infância. Meu Deus, 50%. Mais de 50%. E o que a gente considera cárie na infância? É ter pelo menos uma lesão até os 5 anos de idade. Essa lesão pode ser uma mancha branca, que é como começa a cárie, e depois ela parte para o buraco, que todo mundo reconhece, né? Como a cárie dentária tradicional. Então, isso é muito importante. E o mais curioso é que as pessoas, o leigo muitas vezes não sabem que cárie dentária, de todas as doenças da infância, ela é a mais comum. É mais comum do que qualquer alergia, ela é mais comum do que resfriado, do que gripe. Então, é a doença mais comum. E é interessante, eu vou agora pegar um gancho, é interessante como nós, na nutrição, nós não somos muito preparados ou sensibilizados para esse aspecto. A gente é para diabetes, obesidade, desnutrição, anemia. Mas você trouxe isso e agora puxa, né? É mesmo, a gente não tem. E aí você traz essa prevalência altíssima e a gente não tem tanta sensibilidade até na nutrição para a gente poder falar, deixa eu ver, né, como é que está a saúde bucal dessa criança. A gente não vai fazer um exame clínico, mas a gente até poderia entender com a mãe e saber como é que está, né? Até para poder falar, bom, então, porque, Feldens, é verdade. Se uma criança não se alimenta bem, às vezes é porque ela não está conseguindo, né? Quer dizer, e a gente não faz muito essa investigação. Então, acho isso aqui bárbaro que você está trazendo. Até outro dia você me mandou, né, uma mensagem que é uma das doenças mais prevalentes, né? E a gente pode aí fazer já um pequeno link com a nutrição, porque para orgulho da odontologia e da odontopediatria, na verdade, hoje nós não somos mais um órfão da OMS. A OMS tem se preocupado, e se a gente observar e ler o guia da OMS sobre o consumo de açúcar para adultos e crianças, que é aquele guia lá de 2014, 2015, que hoje tem até em português. Isso. Deu uma travadinha, Feldens. Deu só uma travadinha. Tá, mas tá bem. A gente vai ver que, na verdade, a odontologia está no mesmo patamar, ou as doenças de saúde bucal, por exemplo, de doença cardiovascular, de diabetes, de obesidade e alguns tipos de câncer, porque todos têm alguma relação com o consumo de açúcar. Ou seja, esse começa a ser o link que a gente pode começar a fazer de saúde bucal, nutrição. Exatamente. Então, por aí a gente pode...
E eu acho que assim, né? É uma coisa, quando você traz tudo isso, né? A gente fala, nossa, né? Como um dentista consegue ter essa visão, né? Aí eu vou falar, gente, ele foi bem preparado também, porque trabalhou com nutricionista durante uns 15 anos. Não, eu acho que a gente... Eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado aí, né? Mas... Não, e é bom dizer para todo o teu pessoal, até em termos de reconhecimento, Márcia, que assim, o nosso grupo de odontopediatria da UBRA tem participado de reuniões internacionais, inclusive da OMS ou da Associação Internacional de Odontopediatria, que é a IAPD, por um motivo, pela produção científica conjunta da odontopediatria com a nutrição. Ou seja, basicamente pelos estudos de intervenção de São Leopoldo e de Porto Alegre, certo? Em função, esses estudos acabaram sendo conhecidos internacionalmente, e porque a gente tem, assim, no Brasil, Márcia, é importante deixar muito claro, várias universidades, e eu não vou citar nomes aqui, que trabalham muito fortemente com a questão da cárie dentária na infância. Dá para citar universidades, tem aqui no Rio Grande do Sul a Federal de Santa Maria, a Federal de Pelotas, a gente tem em São Paulo o pessoal da USP, da Unicamp, da UERJ, da UFMG, da UNB, Federal do Maranhão, do Paraná. Então, a gente tem várias universidades que têm grupos de pesquisa que trabalham com isso. Que eu acho, e eu acho que é isso, né, que a gente está tentando trazer aqui muito, é a multidisciplinariedade, né? Como ela é rica, como nós, profissionais de outras áreas, temos que conversar, temos que trocar, porque assim, a gente realmente consegue uma resposta muito melhor, né? Então, eu acho isso bárbaro. Mas assim, voltando lá, né, que eu cortei você um pouquinho, voltando lá nessa, desculpa, né? Mas nessa questão das doenças e a cárie, aí você estava puxando o raciocínio, eu dei uma cortada em você. Mas assim, como cárie prevalente, e aí continua. Perfeito. Então, assim, o que a gente pode dizer a partir disso? Como eu sabia que ia ter muito leigo aqui, eu trouxe um amigo para convidar aqui para participar da nossa palestra, que é o nosso leãozinho aqui, só para mostrar, porque as pessoas... É importante entender que uma dentição de leite tem 20 dentes, que se completam por volta de 2 anos de idade. Não tão lindos, hein? Então. E é só para mostrar que esses dentes da frente, eles nascem por volta de 6 meses. Mas atrás tem dentes de leite que vão ficar até os 11, 12 anos de idade. E o leigo normalmente não sabe disso. Ou seja, que é tão importante cuidar de dentes de leite porque eles vão permanecer durante muito tempo. Só que a questão chave, Márcia, para discutir os 1000 dias é o seguinte: por que é tão importante para a odontopediatria, junto com a nutrição, os 1000 dias? Porque antigamente se achava que ter cárie na infância era questão de ter dentes fracos ou de tomar muito antibiótico. Admissível. Muito bem. Por que vale a pena discutir isso? A gente tem que discutir nessa live que tem dois fatores da nutrição, das práticas alimentares, que são absolutamente chave e que todo nutricionista deve trabalhar, como todo odontopediatra deve trabalhar, mas, na verdade, todo profissional da saúde deve trabalhar, no sentido de promover saúde bucal e saúde geral, que é a questão de introdução do açúcar na vida da criança. Toda aquela orientação, Márcia, que nós da odontopediatria, aprendemos no Brasil contigo, porque foi tu uma das pessoas que começou a trazer isso, que é açúcar não antes dos 2 anos, hoje é um guideline não só da Associação Americana de Cardiologia, mas da Associação Internacional de Odontopediatria. Está escrito, Márcia, no final há 1 ano atrás, nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião em Bangkok,
exatamente para fazer os protocolos da Associação Internacional de Odontopediatria, e está escrito no resumo geral da Declaração de Bangkok: não dê açúcar antes dos 2 anos de idade. E eu acho que vale a pena a gente discutir 2 minutinhos só com os teus colegas da nutrição, porque isso, para nós da odontopediatria, também é tão importante. Número 1, pela questão óbvia, pela questão da introdução das práticas alimentares do paladar. O bebê, que desde os 3 meses, 4 meses, 5 meses, consome açúcar, se acostuma a sua mãe a botar açúcar lá, a criança que já não tem mais aleitamento materno exclusivo, e a mãe bota, mistura açúcar na fruta ou no chá, como a gente sabe que é tão comum, essa criança vai se acostumar com esse paladar e vai cada vez mais exigir o paladar. Eu sei que isso para vocês da nutrição é óbvio, mas tem um segundo fator pelo qual é tão importante evitar açúcar nos primeiros 2 anos de vida em termos de prevenção de saúde bucal. Quando nascem os primeiros dentes, aos 6 a 8 meses, começam a se estabelecer bactérias que vão colonizar a superfície desses dentes. O tipo de bactéria que vai colonizar depende fundamentalmente se essa criança está ou não consumindo açúcar. Por quê? Porque existe uma bactéria que está mais relacionada com açúcar. Qual é o nome dessa bactéria, Sandra? Streptococcus mutans, mas há outras também que produzem muito ácido. O que importa dessa questão é, se um bebê consome muito açúcar, essas bactérias vão ter uma proporção muito grande entre todas aquelas que colonizam os dentes. E isso é muito difícil, não se consegue mais mexer depois. Ou seja, um bebê que consome com 8 meses, 10 meses, 1 ano e pouco, muito açúcar, essa criança vai ter a sua boca colonizada por bactérias que vão estar sempre produzindo muito ácido, certo? Então, por isso, e esse é um embasamento científico pelo qual nós preconizamos, junto com a nutrição, junto com a cardiologia, junto com toda a saúde pública, na verdade, que está no nosso guia do Ministério da Saúde também, a questão de evitar açúcar nos primeiros 2 anos de vida. Então, esse é o primeiro ponto assim, que eu gostaria de deixar muito claro, de que isso não é uma questão da nutrição, não é uma questão é uma questão de saúde bucal também, ou seja, de saúde geral da criança. Exatamente. Então, esse é um aspecto assim, bem interessante. Segunda coisa, Márcia, em termos de fator de risco, que eu acho que vale a pena comentar com todo o pessoal da nutrição e quem está nos assistindo, é a questão que para nós... Tem pediatra também, porque eu já vi. Seja bem-vindo, tá? Vamos... Não se sinta... Eu já vi, tem pediatra. Então, a gente até pode fazer um pequeno parênteses e comentar que eu acabei de falar na Declaração de Bangkok. Se vocês entrarem lá no site da Sociedade de Pediatria de São Paulo, vocês vão ver que a Declaração de Bangkok está citada lá no site de pediatria. Porque hoje há um entendimento muito grande, e até o pessoal da USP tem uma ligação bastante grande com o pessoal da odontopediatria da USP, com a Sociedade de Pediatria de São Paulo, no sentido de ter ou fazer um intercâmbio de palestras e de ideias. Eu já pude participar anteriormente, até junto com o Moisés, desse grupo todo, né? E justamente porque a orientação não pode ser diferente. Ou seja, a mesma mãe que vai no odontopediatra e se aconselha com a nutricionista, ela vai também no pediatra, e é fundamental que o nosso discurso seja o mesmo. Sérgio não pode... não, mas eu ouvi falar lá do fulano que o cicrano disse tal coisa. Não pode. Certo? E às vezes até isso, né? Vamos conversar, né? É verdade. Mas Márcia, o segundo aspecto que eu queria dizer que para nós, em termos das práticas alimentares, além da introdução precoce do açúcar, é muito importante, é a frequência de ingestão alimentar. Tá. E aí cabe assim, uma muito breve explicação. Porque as pessoas têm a ideia que a criança pode comer açúcar e outras coisas quantas vezes quiser, desde que escove os dentes depois. E eu vou começar dizendo uma coisa que talvez vai chocar as pessoas da nutrição. Muito bem, vai lá. A gente está preparado.
As da odontologia eu sei que isso não choca mais. Mas assim, vocês sabem quantos estudos tem mostrando que escovar os dentes previne cárie? Olha, eu vou dizer para vocês, Ah, escovar os dentes puramente, ah. sem pasta de dente, não tem nenhum estudo que mostre que escovar os dentes previne a cárie. Escovar os dentes é importante como veículo para botar a pasta de dente com flúor. Isso é Ó, fundamental. isso aí. A Aveline perguntou. Respondeu, Aveline, que ela acabou de perguntar. O orientar o uso de creme dental com flúor. Ah, perguntou não. Você afirmou, né, Aveline? Deve ser tua colega. Isso, isso. Então, assim, ó, o que que acontece? É fundamental que as crianças escovem os dentes com pasta de dente com flúor, com pelo menos 1000 ppm, e está escrito bem pequenininho ali na pasta de dente, 1100 ppm, que é parte por milhão, é fundamental. Só que a gente tem que compreender que essa ideia de que simplesmente pode comer quantas vezes quiser, desde que escove os dentes depois, ela não é verdadeira. Não, adianta, não se controla a cárie simplesmente escovando. Primeiro, porque é irreal. Não existe nem filho de dentista escova os dentes mais do que 2, 3 vezes por dia, certo? E segundo, porque não funciona. Não funciona. Então, a orientação é de que depois que passaram os 2 anos, a criança já fez o seu aniversário, que a gente sabe que é inevitável, a criança vai consumir açúcar, que seja um uso racional, como sobremesa, depois do almoço ou depois do jantar. Mas a questão da frequência, e a explicação é muito simples. Uma criança que come às 8 da manhã, 9, às 10, às 11h30, às 11, passa o tempo todo inteiro comendo, ela vai permanecer com o pH muito baixo. E não adianta ficar escovando os dentes depois. Então, é fundamental que se tenha a ideia de que tem que ter intervalos entre as refeições. Não sei se na tua área também, Márcia, Sim, existe sim, uma sim. recomendação sobre Eu, isso. eu, vou, eu vou trazer isso porque, sim, isso para nós também é muito importante, a gente considera isso, porque não só, agora eu vou trazer mais, por que é importante esse intervalo? Manter um intervalo adequado entre as refeições, e quando eu falo refeições, eu não estou falando refeições principais, estou falando qualquer alimento, um lanche, qualquer coisa, tem que ter um intervalo. Por quê? Porque a relação entre consumo alimentar e volume está diretamente relacionado com o intervalo. Então, um exemplo, isso é publicado pela Burt, Lynn Burt, 1998, foi a primeira publicação que ela fez, linda, maravilhosa, que coloca essa relação. Por quê? Se você quer que a criança coma um volume adequado de uma alimentação, tipo arroz, feijão, a comida mesmo, ela vai ter que ter tido um intervalo adequado, porque ela vai ter que estar com fome. Então, e esse intervalo, mais ou menos, Pelvis, mais ou menos, porque nada tem que ser exatamente. A gente fala que é de 2 a 3 horas, no mínimo, antes dela comer uma refeição. Isso não quer dizer que se a criança ficar 4 horas é um problema. Não, não é um problema, né? Então a gente não pode ser tão rígido. Mas esse intervalo, por isso que a gente fala de uma média, né, ali de 3 horas, porque ela tem que estar com fome. E isso também é o que você falou. Quantas pesquisas? Eu tenho um slide, Felner, que eu uso em toda a aula de materno-infantil, que eu coloco um bebê de 1 ano e 2 meses, que ele comeu 14 vezes, né? Então, estava lá, eu sempre usei isso em sala de aula, para os alunos, mostrando 1 ano e 2 meses, 14 vezes. Então, ele foi lá, ele comeu uma coisinha. Aí, depois, ele comeu um pouquinho. E tudo é pouquinho. Até a refeição, o volume da refeição, eu somei o volume e deu 75 gramas. Que é pouco, né? Então, o que acontece? É claro, a criança comeu 75 gramas da comida, dali 1 hora ela está com fome. É óbvio. E aí a mãe vai oferecer comida de novo? Não. O que vai oferecer? O que está de fácil acesso. E o que está de fácil acesso? Aquele chocolatinho na caixinha, ou, né? Geralmente são alimentos com açúcar. Isso, e Então, tem um.
E É tem um isso. detalhe bem interessante, Márcia, que é o seguinte: uma das formas de beliscar entre as refeições, uma das formas muito comuns é a mamadeira. Ah, Né? Então, sim. eu acho que fundamental a gente discutir a questão da mamadeira e da forma como ela é utilizada, não só a mamadeira com leite, mas muitas vezes com chá, com refrigerante e com suco, né? Que são na verdade, as bebidas açucaradas. Né? A gente sabe que a mamadeira traz um padrão muito específico de lesões de cárie, que é a destruição destes dentes, porque a mamadeira ela vai entrar entre a língua e os dentes superiores e vai trazer um tipo especial de destruição destes dentes superiores, que talvez muitos dos colegas aí já viram. Né? Então eu trouxe aqui só para mostrar, dentro daquele livro, né, Márcia, que tu inclusive escreve um capítulo, que é o livro de cárie dentária na infância, escrito junto com o professor Paulo Kramer e vários colegas de universidades do Brasil. Esse livro é lindo. Né? Eu prometo não assustar ninguém com fotografias, mas Ah, mostrar que tem bebês com poucos dentes na boca, que já tem essas manchas brancas de cárie, já tem essas lesões de cárie, que vão evoluindo e vão praticamente destruindo muitas vezes a dentição, trazendo muitas vezes tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então isso é ocasionado muito pela questão do uso da mamadeira em alta frequência. Lá no nosso estudo, Márcia, de Porto Alegre, que foi da tese da Priscila, inclusive, e que está publicado num periódico importante lá da odontologia, a gente faz, na verdade, uma média de 2 recordatórios e a gente vê que tem criança que come 7 vezes por dia, mas tem criança que come 21 vezes por dia, somando mamadeiras, todas as coisas que a criança come. E aquele grupo de crianças que comeu muitas vezes ao dia, quando tinha 1 ano de idade, teve muito mais cárie quando tinha 3 anos de idade. Ou seja, é a questão do estudo longitudinal mostrando o problema de ficar comendo muito entre as refeições. Então, acho que a gente podia fazer um primeiro sumário assim dessa conversa, dizendo que 2 aspectos são importantes dessa relação da nutrição com a odontopediatria. Primeiro, procurar retardar, mesmo que a gente saiba que é tão difícil, mas retardar a introdução do açúcar na vida do bebê, de preferência até o aniversário de 2 anos. Depois disso, tentar controlar e trabalhar com a questão dos intervalos entre as refeições. Então, eu acho que essas são situações assim bem objetivas que todo profissional, não é só nutricionista, nem odontopediatra, qualquer profissional de saúde, enfermeiro, todo profissional de saúde deve trabalhar com essa ideia também. eu falo, né? A gente, né? Eu e o Felnes, nós iniciamos um trabalho juntos, né? Da implementação dos 10 passos para crianças menores de 2 anos, que é aquele guia, né? Que veio desde 2002, que a gente primeiro fez orientando as mães e depois os profissionais de saúde, exatamente que é isso, né? Essa área, ela é de todos, ela é uma responsabilidade, né? Essa saúde, né? Essa alimentação saudável, adequada nos primeiros aninhos de vida, ela tem que ser de todos, né? Porque todos, né, têm envolvimento com essa criança em algum momento, e é por isso que a responsabilidade é de todos. E todos os profissionais de saúde conversando da mesma forma, preconizando, nós vamos transformar essa prática numa cultura, prática adequada, quando todos falam. Né? Então, porque em algum momento bate, né, lá com o dentista, com o nutricionista, com o enfermeiro, né? Com o pediatra, e aí por aí vai, né? Não quero Exato, esquecer de exato. ninguém, mas todos têm que ter introjetado, né? Essa introjeção dessa questão para que ela vire cultura. Porque nós vemos e estamos vendo, pessoal, não é algo
que era do passado, assim, a introdução precoce de açúcar. A gente acabou de fazer um trabalho recente e dependendo também da região do Brasil, na verdade é ruim em todas. Na verdade é ruim em todas, mas tem regiões que realmente é um pouco, né, mais intenso essa questão, porque a cultura do açúcar é mais forte, né? A gente vê isso e a gente fala que é uma questão, né, Feldens, que o pessoal fala, mas por que até 2, né? Então, uma coisa interessante, né? E eu acho que até 2, que eu queria trazer aqui como questão, que na verdade é uma escolha que é uma média, né? Não é uma coisa que tem que ser até 2. Mas o que a gente fala é o seguinte: quanto mais retardar, é melhor, né? E esse até 2 é porque ele tem um fundamento que é a questão da formação das preferências alimentares. E também, como você falou, né? Tem um aspecto importante nesses primeiros 2 anos em relação à dentição, essa primeira dentição. Então, quer dizer, a gente vai fechando, mas isso não significa que depois de 2, né, a criança está liberada para comer açúcar, né? De jeito nenhum. Então, o açúcar realmente tem que ser com restrição, mas ele não pode ser proibido. Podem ter até famílias que resolvem adotar açúcar zero, total, né? Tudo bem, isso é uma decisão. Mas nós, como profissionais, podemos falar não, né? A gente tem um período crítico que a gente gostaria realmente que esse período ele fosse respeitado como uma questão ideal, né? E depois pode, né? Porque é realidade, tem a questão dos aniversários, né? Eu só fazer um pequeno comentário, Márcia, que é o seguinte, em relação a isso. Na verdade, os nossos estudos mostraram que a gente tem essa meta dos 2 anos, entretanto, antes de 1 ano de idade, quase todas as crianças já consumiram açúcar aqui no Brasil. Então, assim... 98%. E o difícil da história, é que quanto menor o nível socioeconômico, pior o consumo, antes a introdução do açúcar, né? Então, essa é a questão chave, isso provoca desigualdade, que eu quero falar daqui um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu só falar, eu vi que houve um comentário. É importantíssimo, Eu já vou falar. Quando você falou isso, né? A desigualdade... Eu já vou abordar sobre isso, mas eu só queria fazer um pequeno comentário, porque eu vi um comentário aqui de alguém que fez o seguinte: mas pasta de dente, na verdade, a água fluoretada já supre. Então, vamos deixar bem claro que não. São formas complementares. A água de abastecimento público é fundamental, só que é uma forma comunitária de flúor, que funciona não porque deixa um dente mais forte, mas funciona porque a criança, o bebê, depois o adolescente, eles bebem a água, essa água, o flúor vai ser excretado via glândula salivar e a saliva vai participar nos processos de desremineralização do dente. Então, essa é uma forma. Entretanto... Oi? Entretanto... Não esquece de falar aquela história da pasta de criança que é mais cara, só traz aquela... Isso, já vamos falar. Entretanto, a água de abastecimento público com flúor, que é considerada uma das 10 medidas mais importantes de saúde pública do século XX, não é de saúde bucal, de todas as medidas de saúde pública, a água fluoretada é uma das 10, reconhecidas como uma das 10 mais importantes. Entretanto, o flúor na pasta de dente não é, vamos dizer assim, o benefício não é dado só pela água de abastecimento que é consumida. O flúor traz benefício adicional. E é muito importante dizer que tem pastas sem flúor, que custam muito mais caro e que não protegem a criança. Tem pastas com baixa concentração de flúor, que tem 500 a 600 ppm, e a gente tem uma pesquisadora lá na UERJ, que é a professora Branca, que tem estudo mostrando que essa pasta não protege nem contra cárie, nem contra fluorose, que é um tipo de mancha, para quem engole muito flúor. Tem uma linha que não é a favor
dessa fluorose, né? Mas não é uma linha científica, vamos deixar bem claro isso hoje em dia, tá? A gente tem no Brasil, Márcia, eu não queria começar a citar nomes, mas a gente tem um pesquisador, que é o professor Jaime Cury, que é um dos maiores pesquisadores mais premiados do Brasil, no mundo hoje, e ele é um dos grandes defensores e pesquisadores do flúor, das mais variadas formas, mas principalmente em pasta de dente. Né? Ele atua nas pesquisas laboratoriais e graças a ele que hoje é uma política no Brasil a questão do dentifrício fluoretado, a promoção do dentifrício fluoretado e no mundo também, vários países adotando isso. A gente tem revisão sistemática da Cochrane mostrando a importância de dentifrício fluoretado. Então, só para não deixar um mal entendido que, se tem flúor na água da cidade, então eu não preciso. E um último detalhe também a família precisa comprar uma pasta de dente especial para criança que tenha essa concentração? Não precisa. As pastas de adulto que tem mais flúor, 1450 ppm, por exemplo, elas têm uma parte desse flúor que não é ativo. Então, ela vai fazer o mesmo papel daquela de 1000 ppm. Então, pode ter uma pasta de adulto para toda a não família. Não precisa ser essas pastinhas especiais para criança que são caras. Isso. Então, Márcia, a gente está vivendo num momento hoje em dia de muita fake news. Tá. Então, na odontologia também tem muita fake news, certo? Então, a gente tem que muito cuidar, porque sim, a criança que ingere muito flúor, mas aí tem que ser uma quantidade, pelo menos 2 anos, tem que engolir uma quantidade de pasta de dente muito maior do que a recomendada, ela pode ter um tipo de manchinha branca nos dentes permanentes depois, chamada de fluorose. Só que o recomendado até 3 anos de idade é uma quantidade correspondente a 1 grão de arroz. Então é um pouquinho, porque até os 3 anos de idade a criança vai engolir pasta de dente. Só que se engolir nessa quantidade, o risco de ter essa fluorose é muito pequeno. Mas são um parênteses que eu acho que é muito importante. De arroz. Exatamente, até essa idade, certo? Bom, então eu acho que a gente pode seguir discutindo aí mais algo. A gente tem um tempinho ainda, né? Temos 10 minutinhos. Quando faltarem 2 minutos, eu recebo um aviso e aí a gente acaba fechando, né? Para a gente não ser cortados assim, porque a live ela termina por conta do Instagram já nos elimina quando dá 60 minutos. Mas eu fico sabendo com 2 minutos antes, tá? Mas a gente tem menos de 10 minutinhos, talvez até um pouquinho mais, porque eu tive que desligar, né? Mas assim, eu queria... vamos continuar, parece que tem mais um, depois eu faço um avisozinho. Certo. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Enquanto isso, tu vai vendo as perguntas, eu vou fazendo um comentário enquanto isso, tá? Uma das coisas, Márcia, que as pessoas comentam e frequentemente perguntam tem problema o açúcar, mas eu conheço lá uma criança que toma muita mamadeira e não tem cárie, certo? Ou consome muito açúcar e não tem cárie. Sim, isso na verdade existe, mas isso existe como qualquer de risco na medicina, na cardiologia, em várias áreas. Ou seja, não necessariamente quem tem um fator de risco vai ter a doença manifestada, certo? Só que isso não significa que aquilo não é fator de risco. É a mesma coisa, fumar e câncer de pulmão. Alguém tem dúvida de que fumar é fator de risco para câncer de pulmão? Mas sempre tem alguém que diz, mas meu avô fumava e viveu até os 90 anos, né? Isso. Então a gente tem que entender que o fato de ter o fator de risco não significa que a pessoa vai desenvolver a doença, mas vai aumentar fortemente o risco. Então essa é uma observação assim bem importante de se fazer. Aí a epidemiologista falando, pessoal. É verdade, é verdade. Mas assim, uma coisa também que eu acho, Márcia, que vale a pena a gente discutir, porque as pessoas, e quem está nos assistindo, alguns têm consultório, outros trabalham no serviço público, trabalham em UBS, outros são profissionais assim que trabalham por convênio e muitas vezes não têm muito tempo, na verdade, na sua consulta.
de discutir essa questão das práticas alimentares, eu acho que vale a pena a gente discutir uma coisa também. Tudo que a gente está conversando nessa live tem a ver com a ideia de orientar por uma mudança de comportamento. Então, primeira coisa, a vantagem de trabalhar com crianças muito pequenas ou com gestantes é que muitas vezes, tu não precisa mudar um comportamento que é muito difícil. Tu vai trabalhar na introdução de um comportamento. E as mães gestantes ou mães de filhos com menos de 1 ano de idade, elas são mais sensíveis a esse tipo de orientação. Então, eu acho fundamental que a gente pense em não só, de 3 anos é muito difícil, porque já consome muito açúcar, porque mora junto com o maior fator de risco que tem, que é a avó, né? Então, tem sempre essa... Eu não vou ser. Eu ainda não sou avó, mas estou esperando que logo aconteça, mas eu não vou ser fator de risco, não. Pois então, mas vó é avó e tem o direito de estragar um pouquinho o netinho, né? Tem, sempre mas a gente... isso. Mas assim, o fundamental é a gente, como profissional da saúde, procurar entender, de tentar sempre intervir, e por isso que a gente fala em consulta de odontopediatria também, não quando a criança está com os dentes estragados, mas no primeiro ano de vida. Então, a ideia, e que se trabalha hoje a IAPD, a própria OMS tem artigos que eu participei de reuniões da OMS em que os protocolos finais e os documentos da OMS orientam, se possível, porque nem em todo lugar é possível, mas se possível, uma consulta com o odontopediatra no primeiro ano de vida para conversar com a mãe sobre essas coisas, para discutir essas questões. Como a gestante ter consulta com o pediatra, né? Exatamente. Então, exatamente. Essa relação, interconexão, né, das ações, porque... Exato. E por isso que é tão importante que o nosso discurso seja homogêneo, seja baseado em evidências e não em fake news, né? Então, isso é fundamental. E nesse sentido, esse teu canal e essas formas, que eu não estou muito acostumado, né? É a primeira vez que eu participo de uma live, então eu sou bem inexperiente nisso. Olha, aí. Olha, está estreando, pessoal. Que máximo. Eu fui responsável. Bom, mas eu acho, Márcia, que a gente tem uma outra responsabilidade também, eu queria falar aqui, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que a gente procura, eu estava falando, mudar um comportamento, trabalhar a introdução do comportamento, a gente tem que pensar em outras formas de intervenção também, e que são responsabilidade do profissional da saúde. E dentro dessas formas de intervenção, está de defender ideias que envolvem políticas que abranjam a população como um todo e que não envolvem exclusivamente mudança de comportamento. Isso envolve políticas em escolas, do que vai ter nas cantinas das escolas, envolve como é que vai ser em supermercados, como é que vão ser as disposições dos alimentos e bebidas doces nos supermercados, porque isso tem influência direta no consumo, mas fundamentalmente a questão da propaganda do açúcar e da embalagem dos produtos com açúcar. Tem experiências já mostrando no Reino Unido, no México e no Chile que a simples remoção de uma embalagem daquele tigre, por exemplo, da Kellogg's, ou do bichinho da Kellogg's, reduz o consumo, a compra desse tipo de produto. E esse tipo de medida, Márcia, ela é muito importante porque ela é muito democrática, ou seja, ela em termos de desigualdade, o difícil da mudança de comportamento é que acaba mudando e melhorando o comportamento quem é de melhor nível de escolaridade materna, enquanto que quem precisa mais acaba tendo mais dificuldade de entender a importância ou até de acesso a uma live como essa, ou de uma consulta com um profissional especializado. Enquanto que esse tipo de medida mais upstream, como se chama, são medidas que vão abranger mais a população como um todo. Eu queria ouvir de ti um pouquinho o que tu acha sobre isso, Márcia. Pois é. Essas medidas todas, a gente sabe, há muitos anos já tem
órgãos super especializados em trabalhar isso e mudar, e a gente tem os projetos de lei, a gente tem... E a coisa vai, né, Felder? A gente teve muitas conquistas maravilhosas, mas ainda, né, falta ainda muito a gente conquistar. Você fez uma, né, abordagem dos supermercados, eu fiz um projeto, tá? Só que depois eu acabei disponibilizando num site meu, que acho que até 2 Doce Não, para quem quisesse lá pegar, que é um projeto de lei para tirar de 2 metros de distância os doces e balas que estão perto dos caixas, né? Porque quando isso para mim, toda vez que eu vou no supermercado ou que eu vou numa padaria, aquilo me incomoda muito, porque nós temos um país com alto nível de obesidade infantil, com as cáries que estão relacionadas com açúcar e tudo aquilo ali, ó, bem no nível das crianças, né? Eu sei porque eu tenho altura de idade de adolescente, de 12 anos, tá? A minha idade, a altura é de 12 anos. Então, eu vejo, sério, e eu vejo que fica bem nos meus olhos, entendeu? E eu acho até que isso é proposital, né? Marqueteiro, para poder crianças, né? Estarem vendo ali aqueles doces e bombons e tal. Não é para deixar de vender, não quero que deixe, porque até eu como isso, né? Mas tirar daquela situação, que é uma situação até para mim muito ousada, né? Que fica ali, e isso eu já falei, quem tiver, né, para fazer, eu sei que Jundiaí começou um processo, o grupo de Jundiaí parece que avançou de colocar na Câmara de Vereadores para ser uma lei, tirar esses alimentos ali do campo ali de batalha ali dos caixas, né? Porque é só todo mundo olhar. Aquilo é impressionante, não tem frutas e verduras ali. Né? Então, tudo que você trouxe é isso. Nós temos que mudar o comportamento alimentar. E aí é que vem a população que não tem acesso, né, aos documentos, não tem acesso aos profissionais, né, não tem. Hoje, apesar da população mais desprivilegiada em termos socioeconomicamente, que eu acho que o problema maior é educação do que, né, mais que aquela capacidade de estratégia, né, que a população que talvez desprivilegiada economicamente, mas tem um nível educacional adequado, se vira melhor, né? E a gente sabe isso. Então, porque você pode ver, Feldes, todos os nossos estudos, a educação materna sempre foi, né, ali, e sempre um dos fatores mais importantes ali dos desfechos negativos de saúde. Então, eu acho isso que esse distanciamento a gente fazer, a gente falar, porque a hora que temos os nossos colegas, temos políticas públicas, como tem agora o novo Guia Alimentar, que teve ali, ó, a força de falar, não, nós vamos fazer uma diretriz que até 2 Doce Não, isso vai expandir, né? Isso vai chegar. Os profissionais de saúde que trabalham na ponta, naquela população que a gente sempre trabalhou, Feldens, né? Que são os profissionais de saúde do SUS, né? Que é a população que a gente mais trabalhou. A hora que esses profissionais começarem realmente a terem, né, um posicionamento firme, repetirem, vai respirar. A questão acho que parece que estou tendo um eco aí. Perfeito. Então, e um detalhe dentro disso, Márcia, é que às vezes as pessoas dizem assim, mas será que se eu tirar o açúcar da vida de uma família, ou se consumir menos açúcar, não vão passar fome, não vão ter alguma dificuldade? Tu te lembra, Márcia, que alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade, junto com o teu grupo de pesquisa lá que coletou, quanto que uma família gasta com a sua alimentação a partir do recordatório. Nossa, inclusive, a tua aluna chegou a contabilizar o preço de cada coisa que uma criança come num supermercado maior, num boteco de esquina, e a gente conseguiu ver o seguinte, que aquela família, e a gente publicou esse estudo, se tu te lembrar, aquela família que
consome mais açúcar, ela gasta ainda mais dinheiro do orçamento familiar do que aquela que não consome. Ou seja, ela não está substituindo o açúcar por outros alimentos saudáveis. Ela come a mais a questão do açúcar. Ou seja, isso é uma coisa que aumenta mais ainda a desigualdade. Porque o açúcar não há... Porque as pessoas pensam, então, a pessoa precisa para matar a fome. Mas aqui no Brasil e em outros países, eu acredito que passaram por essa transição nutricional, o que acontece é que as pessoas comem o açúcar em adição, ou seja, elas acabam gastando mais dinheiro ainda por consumir alimentos com açúcar. Isso, né? Isso é questão dos preconceitos que a gente tem, que é essa questão. Eu não sei, eu estou ouvindo um eco, você está ouvindo, viu? Um pouquinho, mas dá para entender bem. Tá. A gente não pode ter preconceito. A gente não pode pensar em caixa. A alimentação, ela é mais cara. Saudável. E a gente fez esse estudo porque a gente queria saber quanto era mais caro comer saudável. Sim. E quantos alimentos. E a gente achou que ia encontrar. Aí, de repente, nós não achamos. Então, tinha dentro da população de crianças que tinham uma alimentação básica, porque esse é o problema. A gente, uma alimentação inatura, uma alimentação que a gente fala minimamente processada nos alimentos, e que o custo não era elevado. E a gente fez isso por criança. Perfeito. Márcia, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda aí, mas assim, ó, a gente podia fazer talvez um... Os 2 minutos não me apareceu. Pessoal, eu não sei, está demorando aqui para aparecer nos últimos 2 minutos, mas se cair, eu agradeço a participação de todos, mas a gente... Tá. Talvez a gente pudesse fazer um apanhado, assim, um resumo geral da nossa conversa, se a gente puder sintetizar, dizendo o seguinte... Pode ser. Dente de leite é muito importante, certo? É importante não só para mastigar, para falar, para sorrir, para viver, para ter uma qualidade de vida melhor. Fala. Queria falar? Vê se eu estou correta. O dente de leite, quando está cariado, né? Está com prejuízo já, né? Porque eu já vi os dentinhos das nossas crianças lá horríveis, né? Não sei nem se dá para falar estragado, né? Como diz uma mãe lá, né? Os dentes dos meus dentes são todos estragados. Ele prejudica os dentes futuros. Isso, o que acontece é que aquele hábito que vai continuar, ele vai persistir se ele é estabelecido, hábito ruim desde cedo. Mas sim, também pode acontecer isso. Eu vou pedir licença aqui só para mostrar. Isso aqui é uma boca de uma criança de 3 anos de idade, tá? O que tem aqui em cima que dá para ver? O dente permanente já está se formando aqui. Quando existe uma cárie profunda que atinge o dente de leite, pode dar um abscesso com formação de pus e sim afetar o dente permanente que está se formando aqui em cima. Ou seja, mesmo um bebê de 11 meses, 12 meses, 1 ano e 2 meses, ele já tem ali em cima um projeto de um dente permanente se formando, se calcificando. E problemas que atingem, daí aquelas cáries maiores que atingem e afetam o nervinho do dente de leite, podem afetar, sim, também o dente permanente. Então, a gente tem que ter toda essa dimensão geral da dentição como um todo. Dizer, por fim, que o que a gente está falando não é só saúde bucal. Hoje nós estamos todos unidos, as profissões da área da saúde. Nós estamos falando, quando se fala em açúcar, em retardar o açúcar, nós estamos falando em prevenir sobrepeso e obesidade, prevenir doença cardiovascular, prevenir diabetes e prevenir cárie dentária. E hoje tem mais de 10 tipos de câncer que estão também relacionados ao consumo de açúcar, né? Então a gente está falando, isso que é o bonito, a gente chama de fator de risco comum. Eu estou agindo num fator e estou trabalhando em vários fatores, em várias doenças, prevenindo várias doenças ao mesmo tempo. Tá bem, Fernanda. A gente está concluindo aqui.
já estamos finalizando. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, foi ótimo, maravilhoso, como sempre. E avisar o pessoal, amanhã é o último dia para o sorteio. Participem, coloquem seus e-mails, gente. Muito